Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é o de 283, é o último vídeo de hoje. Então, a Gênesis capítulo 7 é período de transição, né? É maravilhoso esse tema aqui. Na questão 24, os primeiros seres orgânicos que apareceram na Terra foram os vegetais de organização menos complicada, designados em botânica sob os nomes de criptogamos, né? Acotidônios. É cada nome, pelo amor de Jesus Cristo. Criptogramos, acotilidônios, monocotilidônios, isto é, líquens. Olha só para simplificar, porque Kardec não simplifica também isso, é? Em vez de ficar com esses nomes científicos aqui, mas é brincadeira. Líquens, cogumelos, musgos, olha o que significa. Fetos e plantas herbáceas, né? Absolutamente ainda se não vêem árvores de tronco lenhoso. Naquele momento ainda não se via árvores de troncos lenhoso, árvores de 30 metros, 40, 50 metros, não. Se via líquens, né? Cogumelos, né? Que esses líquens eram aquelas, vamos dizer assim, aquelas plantas rasteiras, né? Dentro d'água. Já expliquei um pouquinho. Cogumelos, só que eram cogumelos muito grandes. Cogumelos de toneladas. Tive a oportunidade de assistir um holograma no plano espiritual a respeito dessa transformação, desse período, desses períodos. É maravilhoso. Não tem quem não se apaixona por astronomia. Apesar que quando a gente estuda na espiritualidade, a gente se apaixona por tudo, né? Porque de lá é mostrar diferente do lado de cá. Por isso que eu já adiantei alguma coisa com relação ao homem, que eu vou voltar a tratar a respeito no período secundário. E também, hora que nós chegarmos períodos terciário, né? Nós vamos tratar também do homem no período diluviano, no período... Não estou preocupado com o tempo. E no período pós-diluviano ou atual nascimento do homem. Aí o bicho vai pegar. Então, naquela época, os cogumelos, os musgos, os fetos e plantas herbáceas. Absolutamente ainda se não vê árvores de tronco lenhoso, mas apenas as do gênero palmeiras, cuja haste esponjosa é análoga à das ervas. Essas palmeiras, eu posso dizer para você, elas tinham mais ou menos uns 10 metros de altura.
essas palmeiras? Eu tive oportunidade nos hologramas de assistir isso, graças a Deus. Não é essas palmeiras pequenininhas não, né? Porque naquela época, vamos pensar assim, os elementos que compunham a Terra eram assim muito fértil. Então, germinava tudo de uma forma assim muito rápida e troncos imensos, né? Os cogumelos imensos, essas plantas herbáceas, essas plantas, essas palmeiras imensas. Só que isso aqui perdia-se de vista no planeta, cobria o planeta praticamente tudo. Não é um pezinho aqui, um pezinho ali, outro lá no Japão, não. Cobria o planeta, né? Então, os animais desse período que apareceram em seguida aos primeiros vegetais eram exclusivamente marinhos. É aquilo que eu faço a pergunta. Quem gerou os animais marinhos primeiros, que são os aquáticos? Eu estou fazendo essa pergunta porque nós vamos tratar desse assunto lá no surgimento do homem. Então eu já estou mexendo na ferida agora, para que as pessoas comecem já a raciocinar. Quem deu origem, ou melhor, que deu origem aos animais desse período que apareceram em seguida aos primeiros vegetais? Eram exclusivamente marinhos. Que deu origem aos animais marinhos? Nasceu do acaso. Não existe a lei não existe o acaso. Aí eu te faço a pergunta. Que deu? Não é quem deu. Porque quem é uma coisa. Que é outra. Que é você? Você não sabe responder. Você não sabe responder que é você. Mas quem é você, você consegue responder. Você é o Benedito, que é o nome que o teu pai e tua mãe te deu. Você é o portador do CPF tal, 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 RG tal, 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 CNH tal, 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 tal. Pronto. Quem é você? Benedito. Que é você? Você não é o Benedito. No que você não é. Então eu lhe faço a pergunta. Que deu origem aos animais marinhos? O acaso? Não existe o acaso. Que deu origem aos animais? O acaso? Não existe o acaso. Que deu origem ao homem, ao hominal? O acaso. Não existe o acaso. A que deu origem ao homem é o macaco. Por quê? Por que foi o macaco? Já o ser humano, o hominal, já começou
na evolução dando salto? Errando? Se todos os seres obedecem o princípio do desígnio das leis de Deus, o homem é mais gostosão, é mais bonitão do que os animais, por isso ele tem que pegar carona nas costas de um gorila? Ah, gente, não vem querer me enganar não, porque não me engana. Ainda mais que eu estudo essas coisas do outro lado, não vem querendo me enganar não. E eu não me calo mesmo não. E eu acho que seria bom que as pessoas também raciocinassem. Eu já expliquei, vou tornar a explicar. Os arquitetos siderais e os ministros de Deus, na manipulação da matéria primitiva, cósmica, universal, condicionaram eles corpos, ou melhor, elementos físicos condizentes aos elementos da Terra e botaram em processo de hibernação, para que no momento certo Deus depositasse ali a vida. Aí é com Deus, não é com ministro e não é com arquiteto sideral. O dia que nós aprendermos a respeitar isso, nós vamos entender a hierarquia divina. Caso contrário, nós vamos ficar batendo cabeça. Eu confesso que eu não vou ficar batendo cabeça aqui no mundo desse jeito, não. Quem quiser continuar a bater cabeça, que bata. É direito. Mas eu não vou ficar batendo cabeça nessas questões aqui, não. Então, os animais desse período que apareceram em seguida aos primeiros vegetais eram exclusivamente marinhos. Primeiramente, né? Polipeiros, raiados, zoófitos, animais cuja organização simples e, por assim dizer, rudimentar, primitivos, mais primitivos, se aproxima no máximo grau dos vegetais. Mais tarde aparecem crustáceos e peixes de espécies que já não existem. Tudo bem, as pessoas podem dizer assim. Então, Luiz, os crustáceos e os peixes, eles tiveram origem nesses outros zoófitos, raiados, polipeiros, né? Nesses animais cuja organização simples e, por assim dizer, rudimentar. Tá. Mas aí eu faço aquela pergunta. E esses rudimentares, eles tiveram origem aonde? Quem originou eles? Porque não encontra-se aqui descrito. E para me contentar tem que me provar. Porque eu não me contento se não me provar. Na questão de número 25, é tudo sequência. Sob o império do calor e da umidade e da virtude do excesso de ácido carbônico espalhado no ar, gás impróprio
a respiração dos animais terrestres, que existia, mas necessário às plantas, os terrenos expostos se cobriram rapidamente de uma vegetação pujante, ao mesmo tempo que as plantas aquáticas se multiplicavam no seio dos pântanos. Plantas que, nos dias atuais, são simples ervas de alguns centímetros, atingiam altura e grossura prodigiosa. Assim é que havia florestas de fetos arborescentes de 8 a 10 metros de altura. Então você observa que naquela época, devido ao excesso de ácido carbônico espalhado no ar, gás impróprio, a respiração dos animais terrestres, né? Mas necessário às plantas. Por isso as plantas, elas se desenvolveram rapidamente, chegando à altura de 8, 10 metros de altura. Só que essas plantas ainda não são as árvores. Você entendeu? E sim, as herbáceas, né? Os cogumelos, as palmeiras. Agora imagine o planeta todo coberto de plantas herbáceas, cogumelos e palmeiras, né? E algas marinhas, de 8, 9 metros, 8, 9, 10 metros de altura. Que maravilha! Só que existia revoluções ou evoluções, revoluções, né? Porque eram ali os cataclismas provocados pelos terremotos, maremotos, tsunamis, epicentros provocados pelas placas tectônicas, tufões, que misturava todo esse material de milhões e milhões de anos, iam misturando. Por isso, as camadas sedimentadas, as camadas estratificadas. Então, de altura e de proporcional grossura. Então, existiam os licopódios, né? Os marroios, gêneros de musgo, do mesmo porte, cavalinhas de 4 a 5 metros. Sabe essas cavalinhas? Essas plantas que hoje nós usamos, a gente usa esse nome, cavalinhas, para a gente poder fazer chá para os rins. Elas tinham de 4 a 5 metros de altura. Tá aqui, planta dos paules, vulgarmente chamadas cavalinhas ou cauda de cavalo. A turfa se formou na mesma maneira pela decomposição dos amontoados de vegetais em terrenos pantanosos, mas com a diferença de que, sendo de formação muito mais recente, sem dúvida, noutras condições ela não teve tempo de se carbonizar. Então, noutras condições ela não teve tempo de carbonizar, devido também à fraqueza, né? Porque era uma matéria mais fraca. Então,
Essas cavalinhas de 4 a 5 metros e cuja altura não passa hoje de 1 metro. Não é verdade? Você já conseguiu imaginar que você, quando vai ao mato em busca de cavalinhas para poder fazer chá para os rins, um dia ela teve de 4 a 5 metros de altura? Há 3 bilhões e meio de anos atrás. E uma infinidade de espécies que não mais existem. Pelos fins dos períodos começam a aparecer algumas árvores do gênero conífero ou pinheiros. No final do gênero do período transição, no final. Então, quando está terminando o final do período de transição e adentrando para o período secundário, é que começa a surgir as árvores do gênero conífero ou pinheiros. Esses pinheiros, esses coníferos, esses pinheiros, essas árvores, segundo os relatos dos bons espíritos e os estudos que nós frequentamos, árvores de 40, 50, 60, 100 metros de altura, que hoje, se nós pararmos para analisar, 10 homens não conseguiam abraçá-las. Não conseguiam abraçar uma árvore. Você já parou para analisar isso? A terra toda coberta por esses tipos de pinheiros e de coníferos. Olha que maravilha. Em consequência do deslocamento das águas, os terrenos que produziam essas massas de vegetais foram submergidos, cobertos de novos sedimentos terrosos, enquanto os que se achavam emersos se adornavam a seu turno de vegetação semelhante. Aí, outra sedimentação, outra estratificação. Houve assim muitas gerações de vegetais alternativamente aniquiladas e renovadas. O mesmo não se deu com os animais que, sendo todos aquáticos, não estavam sujeitos a essas alternativas. Porque é lógico que uma vez dentro dos oceanos, vamos pensar assim, eles não estavam sujeitos a essas transformações, porque dentro do oceano eles não sofriam as revoluções que na parte da Terra, todos os elementos na Terra por ali passavam. Acumulados durante longa série de séculos, esses destroços formaram camadas de grandes espessuras, a estratificação. Sob a ação do calor, da umidade, da pressão exercida pelos posteriores depósitos terrosos e, sem dúvida, de diversos agentes químicos, dos gases, dos ácidos e dos sais produzidos pelas combinações dos elementos primitivos, aquelas matérias vegetais sofreram uma fermentação que as converteu em hulha ou carvão de pedra. Você viu só? Minas de carvão que nós encontramos aqui na Terra. Olha o princípio aqui. Hulhas, né? Ou carvão de pedra. As minas de hulha são, pois, produtos diretos
da decomposição dos acervos de vegetais acumulados durante o período de transição. É por isso que são encontrados em quase todas as regiões. Ah, gente, pelo amor de Deus. A Gênesis, a doutrina dos Espíritos é consoladora demais. Quanta coisa nós aprendemos. Quanto nós auto nos evangelizamos. Devemos agradecer muito a Deus por isso. Quando e onde aprenderíamos isso? Porque nas faculdades tão claramente assim não é ensinado nas grades curriculares, porque eles não explicam o lado espiritual, eles explicam o lado material, que tá bom demais. Estou falando mal deles, não. Mas na doutrina dos Espíritos é diferente. Então você percebe aqui as minas de carvão que existem no mundo, como elas principiaram, como elas nasceram, o princípio das minas de carvão. Nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo vídeo que nós já estamos um pouquinho cansados já.